Boa noite, pessoal. Novamente, Tyler Durden, Círculo Vazio Autoridades. Hoje é dia 27 de julho de 2020. Mais um dia concedido por Deus, graças a Ele. São 10 horas e 11 minutos. Vamos passar algumas notícias do dia do Portal Terra. Vamos também ver notícias de outro portal, principalmente no portal do Yahoo, o portal do MSN Notícias Brasil, né? Bem interessante também. Vamos fazer em outro formato notícias sendo passadas até 10 minutos, né? Então vamos fazer várias notícias, várias lives pequenas, mais curtas. Por exemplo, primeiro, indiciados por morte de Floyd nos Estados Unidos, né? Indiciados por morte do Floyd, um homem negro, ex-policiais vão a tribunal. A morte de Floyd, de 46 anos, desencadeou protestos de âmbito nacional exigindo justiça racial e reforma das polícias. O ex-policial da cidade norte-americana de Minneapolis, acusado de matar no dia 25 de maio, e 3 outros ex-integrantes da corporação de polícia norte-americana indiciados no caso devem comparecer no tribunal nesta segunda-feira. Derek Chauvin, de 44 anos, foi preso em 29 de maio, 4 dias depois de se ajoelhar sobre o pescoço de Floyd durante quase 9 minutos e causar sua morte. Ele é acusado de homicídio doloso. 3 outros ex-policiais de Minneapolis, J. Alexandre Quang, Tou Tao e Thomas Lane, foram acusados de cumplicidade no caso. Nenhum deles pronunciou quanto à sua culpabilidade, conforme as leis norte-americanas, estaduais e hospitais do crime de combate. A fiança de Chauvin foi estabelecida em 1,25 milhão de dólares, ou 1 milhão sob certas condições restritivas, né, e cumulativas, consecutivas, e a fiança dos 3 agentes em 1 milhão de dólares cada, ou 750 milhões de dólares, 750 mil dólares, milhões não, né, sob certas condições, não é? Também restritivas, cumulativas e consecutivas, alternativas à prisão à sua liberdade conjugada com uma fiança. Chauvin e Tao, de 34 anos, continuam sob custódia, e Quang, de 26 anos, oriental, e Lane, de 37, foram soltos sob a liberdade condicional, de acordo com os registros prisionais. Então, pagaram ou deram uma garantia de fiança. Não é? Os procedimentos legados segunda-feira em Minneapolis não serão transmitidos como um juiz decidiu na sexta-feira. Chauvin participará da audiência por videoconferência e os outros 3 acusados em pessoa, segundo o site da corte. A morte de Floyd, de 46 anos, desencadeou protestos de âmbito nacional exigindo justiça racial e reforma das polícias. No início deste mês, o Conselho Municipal de Minneapolis aprovou por unanimidade uma resolução para criar um sistema de segurança pública liderada pela comunidade para substituir o Departamento de Polícia. A medida veio dias depois de um veto dissolver o Departamento de Polícia na esteira da morte de Floyd. Olha só. A decisão de desfinanciar a polícia, como alguns ativistas a batizaram, antecede os protestos atuais, mas obteve mais apoio após uma série de mortes recentes de afro-norte-americanos nas mãos de policiais brancos que foram flagradas em vídeo. Em Atlanta, um ex-policial branco está sob custódia, na verdade, desde que foi acusado de assassinato por matar Rayshard Brooks, um negro a tiros. Um dos 3 agentes envolvidos na morte de Breonna Taylor, uma negra que perdeu a vida durante uma saraivada de tiros ocorrida quando investigadores da unidade de narcóticos invadiram sua casa em Louisville, no Kentucky, 3 meses atrás, foi demitido pelo Departamento de Polícia na semana passada. Pois é, pessoal, vamos falar nossa opinião aqui. Opinião rasa, né? Pois bem, nos Estados Unidos, né, você tem os conselhos municipais, como o Conselho Municipal de Minneapolis, né, conforme aqui mostra a matéria, e ele, junto com patrocinadores privados e a própria sociedade e comunidade, elas financiam as polícias. Não estão gostando da forma de atuação, dos projetos, atos, instruções, rotinas e o treinamento dos policiais, dando aso a uma ideia de uma discriminação de afrodescendentes norte-americanos, né, ou minorias étnicas norte-americanas em suas cidades, em seus locais, e acabam sendo, em tese, violados seus direitos, liberdades e garantias fundamentais como estão consubstanciadas na Constituição da República, na Constituição dos Estados Unidos, na Constituição Federal dos Estados Unidos, né, na sua República Federativa, digamos assim, que tem pouquíssimas emendas dessa Constituição, e também são pouquíssimas regras muito abertas, muitas interpretativas deontológicas, né, hermenêuticas, né, seus artigos, e são bastante interessantes para serem conhecidos. Também recomendo que deem uma boa olhada nisso. Mas agora vamos falar sobre essa circunstância, não é? Por exemplo, eu não vi imagem desses casos, né? Não vi imagem da morte de Floyd, um homem negro de 46 anos, sendo sufocado
com um policial ajoelhado em seu pescoço, né? Eu acreditava até que poderia ser não ter sido feito por policiais, né? De qualquer forma, se isso ocorreu, há evidências, há rastros, e os policiais foram até presos nessa esteira. Alguns conseguiram fiança com outra medida alternativa da prisão, medidas extrativas ou uma fiança mais alta, né? Terão que comparecer ou em videoconferência diretamente ao tribunal. Não falaram sobre sua culpabilidade, até os coautores também. Se provavelmente houve esse abuso, e tudo leva a crer que houve, porque já são ex-policiais, então a corporação dos Estados Unidos já fez um procedimento sumário, onde desligou e retirou o vínculo deles. A administração de segurança do condado, ou do estado, ou da região ali de Minneapolis, já houve movimentos e grupos políticos que, dentro do Comitê Municipal de Minneapolis, da Câmara, né, Municipal de Minneapolis, gestora, ele já tiraram a legitimidade até do Departamento de Polícia, por acreditar que seus estatutos, regimentos e regulamentos não estão conforme os ditames constitucionais e estão prejudicando minorias étnicas, raciais ou com convicções políticas, filosóficas, religiosas ou diferentes, né, que não sejam a maioria em tese norte-americana, que na verdade a maioria até minoria, se for pensar. Aqueles norte-americanos natos, pois é um país também com muita miscigenação e efeito de estados federados. Pois bem, se a própria corporação os demitiu, depois de um procedimento administrativo, né, sumário ou não, são ex-policiais, então não coadunam com o regimento, com o regulamento e com as regras da própria polícia. E se a Câmara Municipal ou um comitê gestor ali, que tem a legitimidade do povo, junto com os outros movimentos e grupos políticos, acredite que a polícia não tenha mais a legitimidade, que ela não esteja cumprindo corretamente o seu papel, né, de forma ilibada, de forma objetiva, sem subjetivismos ou sem discriminações desnecessárias e afetando direitos, liberdades e garantias, a medida mais correta realmente é não financiar a polícia e tirar a sua legitimidade, criar um outro órgão para a segurança dos cidadãos, né, que compreenda seus interesses, seus planos, projetos e a proteção e resguardo das minorias. A minha opinião sobre essa matéria é essa aí. Pois bem, então passando a faca nessa matéria. Isso aqui é brincadeira, pessoal, uma faquinha de brincadeira. Vamos lá, falar uma outra matéria rápido, né? Falar duas matérias, vamos ver se consegue ser mais rápido. Olha só, aqui essa matéria do Brasil vem veiculada no Portal Terra, né? Já tem praticamente um mês para você ver como eu estou letárgico e retardado no meu processo de informação para vocês das notícias, né? Ou da minha transmissão, da minha forma e interpretação de dos pensamentos dos veículos de comunicação, das propostas e assertivas colocadas. Vamos falar então aqui sobre política, né? O presidente da Câmara dos Deputados, ainda presidente Maia, né, celebra a democracia em pesquisa. Dia feliz para os que prezam os direitos humanos, as minorias, o respeito e a diversidade. Com certeza, né? Absolutamente. Porque, embora as minorias hoje já sejam até maiorias, né, tem políticas, campanhas, projetos de fomento e um orçamento próprio, legislações próprias, né? Muitas dessas minorias querem excluídas. Propaganda também atribuída nos veículos midiáticos para essas minorias, né? Propaganda, publicidade, mensagens subliminares, hipnose, auto-hipnose, marketing referindo a elas sempre no ápice das cadeias de maus para abrir portas de trafegabilidade e navegabilidade na sociedade de consumo capitalista e ter mais a sua aceitação da sua diversidade. E eu sou sempre a favor da diversidade, sociedade plurifacetada, com diversidade, heterogeneidade, como esse mesmo que vos fala, que é um ser estranho, que está falando diferente, completamente diferente, mas todas as essências, por mais diversas, elas contribuem para o nosso desenvolvimento, nossa expansão, nossa interdependência, independência e evolução da sociedade em si, da comunidade e da própria pessoa. Então eu sou favorável às minorias. Sou favorável também que, digamos, o resgate histórico, embora não devemos ficar presos ao passado, mas o resgate histórico dos seus valores,
da sua não discriminação, da prioridade e urgência em políticas públicas para essas pessoas, para a sua inclusão maior. Sou favorável a isso e com certeza o presidente da Câmara dos Deputados, Dr. Rodrigo Maia, ele também coaduna com esse pensamento, né, das políticas que fomentam os direitos fundamentais, os órgãos censores, a propaganda, a publicidade, tudo para a inclusão, para uma sociedade plurifacetada, multidisciplinar, de diversas origens, de diversos pensamentos filosóficos, convicções religiosas, convicções políticas, que todos tenham uma igualdade, além da formal, uma igualdade material mínima, né, onde seus direitos e liberdades e garantias sejam respeitados, vedado o retrocesso e também e também o resgate histórico dessas segregações, das subjugações, das induções dessas minorias que hoje já são maioria, como eu falo. Então eu acho muito interessante. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, usou neste domingo sua conta no Twitter para repercutir pesquisa do Datafolha que mostra que 75% dos brasileiros apoiam o regime democrático. Maia celebrou o resultado sem mencionar situações ou fatos específicos, lamentou não existirem discussões em torno de posturas totalitárias e antidemocráticas em pleno século XXI. Perfeito. Fico feliz e triste ao mesmo tempo, feliz porque ver que o brasileiro não permitirá um retrocesso institucional, triste por ter que, em pleno século XXI, me preocupar com uma discussão que já deveria estar enterrada, escreveu Maia em um conjunto de 4 mensagens postadas na rede social. Célere, econômico, objetivo, breviloquente e completamente coerente. O parlamentar relatou que nasceu no Chile em 1970, não sabia, não é brasileiro. É filho de um brasileiro, entre aspas não é filho de um brasileiro perseguido pela ditadura, né? Mas entre aspas também, não vou também falar que é perseguido pela ditadura, o ex-prefeito do Rio, César Maia, né? Eu não vou entrar nesses detalhes, né? Tenho um entendimento um pouco diferente, né? Mas respeito sempre as famílias, aqueles que se consideram vítimas, se consideram perseguidos, que pediram asilo político e coisas do tipo, né? E de uma chilena, Mariângela Ibarra, né? Saímos de lá no ano seguinte com a chegada de Pinochet ao poder, contou em referência ao general ditador Augusto Pinochet, que ficou no comando do Chile no período de 73 a 1990. Meus pais conhecem a dor da separação forçada e o abuso da força da ditadura. Acrescentou Maia. Por mais que a minoria ainda tente ressuscitar o terror, o horror da ditadura não retornará tão cedo por aqui, continuou. O presidente da Câmara, ao falar classificar o domingo como um dia feliz, lembrou ainda que neste dia 28 de junho é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Interessante. O apoio do brasileiro à democracia atingiu uma da série histórica em meio ao agravamento da crise política do governo Jair Bolsonaro, mostrou a pesquisa Datafolha para nesse domingo. Segundo o Instituto, 65% dos entrevistados consideram o regime democrático mais adequado, enquanto 10% afirmam que a ditadura é aceitável em algumas ocasiões. O apoio atual à democracia é o maior desde 1989, quando o Datafolha começou a ferir o dado. Em dezembro, a última sondagem que foi feita a mesma pergunta, 62% apoiavam a democracia e o número semelhante ao de agora, 12% a ditadura. O contingente entre aqueles para quem tanto faz o regime caiu de 22 para 12. No período houve um recrudescimento da crise no Brasil, com enfrentamentos diretos de Bolsonaro com o Congresso Supremo Tribunal Federal. Satisfeitos com decisões que o desagradaram, o presidente apoiou autos pedindo o fechamento dos outros poderes e ensinou o uso da Força Armada a seu favor. Foram ouvidas 2.016 pessoas nos dias 23 e 24 de junho por telefone. A margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Não é? Tá certo, então. Vamos lá. Aqui essa matéria eu considero o seguinte, né? Que os poderes constituídos, né? Nossas funções poderes, né? Nossas 3 funções poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, que exercem funções dos outros poderes internamente, que ficam na balança dos freios e contrapesos para garantir a democracia, o exercício do poder sem abuso, sem violação, sem perpetração de excessos, né? Tendo órgãos de controle, órgãos censórios, além da própria Constituição, não é? É fundamental, e também acho que é vedado o retrocesso para outras formas de governo autocráticos, monocráticos, né? E esse nem mesmo é o interesse, na minha opinião, das nossas Forças Armadas também. Nossas Forças Armadas sempre estiveram por detrás do governo,
talvez em momentos de instabilidade institucional, tomaram a frente. De momento, naquele contexto, naquela época, no espírito daquela época, aquilo talvez fosse a situação mais oportuna, razoável e conveniente. Houve decisões políticas para diversos lados, houve diversos grupos políticos, houveram conflitos, houveram mortes de diversas pessoas dos dois lados. As nossas Forças Armadas, nosso exército que protege a nossa nação, que quer um Brasil independente e soberano, quer instituições fortes, realmente democráticas, comprometidas com o Brasil, com um vínculo, além de nacionalidade, de soberania e interdependência, com um vínculo de lealdade, honestidade e comprometimento com os ideais da comunidade e nação brasileira. Então, pela pesquisa do Datafolha, é lindo você ver que os brasileiros estão mais engajados na política e guardar as instituições do conscientismo dos homens, independente às vezes das ações. Todos somos passíveis de erros, ou passíveis de... As ações são julgadas pela justiça, não julgamos pessoas, nem mesmo pensamentos, nem mesmo comportamentos, não vão julgar essências são julgadas por Deus, mas as instituições, nesse nível de desenvolvimento que estamos, seria um retrocesso não as termos. É fundamental termos as instituições conosco. O seu desenvolvimento e o nosso desenvolvimento, a nossa expansão, até que chegue um ponto que cada vez minimize suas competências, suas faculdades, até a sua desnecessariedade pela nossa própria evolução, nossa própria consciência, nosso ser humano como fim em si mesmo, nossa resolução de conflitos, nossa normaticidade, feita de forma talvez robótica, por inteligência artificial, por uma automação, por algum simples conselho em geral, onde todos tenham acesso a dar as suas opiniões, suas sugestões, e a sociedade esteja fraterna, solidária e comungue de um desenvolvimento plural e individual de forma pacífica, sem necessidade de intervenções de um poder soberano através de representantes, e o poder soberano sendo diretamente exercido por cada um, do povo. Pode ser que chegamos a um dia de desenvolvimento a esse ponto. Nesse momento ainda não. Instituições são fundamentais, preservá-las, garanti-las, trazê-las a cada vez mais transparente, mais para o lado constitucional, dos seus princípios, diretrizes e seus vetores, dos postulados constitucionais, do preâmbulo constitucional e os objetivos fundamentais da República Brasileira. Então é muito bom saber que o brasileiro está mais engajado. Por um outro lado também, não acredito que o presidente Jair Bolsonaro de forma nenhuma vai tentar contra nenhum tipo de grupos que o defendem também, que entendem o pensamento do militarismo, entendem o pensamento do governo Jair Bolsonaro, não atenta contra as instituições democráticas eleitas, contra as pessoas, se houverem atos que devam ser responsabilizados, que não sejam legais, que sejam inconstitucionais, esses serão nulificados e as pessoas pela justiça responsabilizadas, e se necessário para preservar as próprias instituições, as Forças Armadas estão nesse sentido para que se preserve as instituições e os fundamentos constitucional delas. Então o presidente nunca seria contra as instituições, na minha visão, apenas na minha opinião. Há apenas um conflito de ideias, um debate de ideias entre governadores, prefeitos de estados federados, de municípios, Distrito Federal, e entre poderes há apenas um certo dissentimento que pode ser através de uma conversa dialética, mas uma retórica, uma argumentação, através de uma questão política, ser chegado a entender entre os planos, projetos e obras do governo e grupos políticos e grupos suprapolíticos também, que o Poder Judiciário e tal, ele vai sobre princípios de diretrizes constitucionais, se chega a um entendimento maior, uma amálgama para os interesses da nação brasileira. Esse que é o mais importante, sempre se manter nas instituições, se desenvolvendo, sua perpetuidade no nosso espectro de evolução humana ainda é fundamental, com a sua transparência, sua neutralidade, sua substanciação. E o regime democrático garantia que todas as minorias, a inclusão das minorias, a inclusão de todos os grupos, para que tenha uma igualdade formal e o máximo de igualdade material para chances e oportunidades razoavelmente iguais dentro da sociedade de crescimento, mesmo que numa sociedade ainda estratificada, mas que seja mais mutável e flexível, e possamos daí também
ter a possibilidade cada vez mais de começarmos a comungar a ideia de pensarmos o quão prazeroso é pensar e o quão expande a nossa vida e a vida dos que estão ao nosso redor e a nossa sociedade, né? Se desenvolve cada vez mais rápido e cada vez menos temos esses sentimentos. Então, vejam, muito interessante essa matéria aqui do ótimo Portal Terra, né? Muito bom. Concordo praticamente com tudo, né? Só não vejo uma veia, um ângulo que realmente não há esse desgaste do presidente referente às instituições, referente às autoridades, apenas um conflito aparente de argumentos e ideias, nada além disso. Passamos a faca nessa matéria aqui também, isso aqui já era. Então, por enquanto é só, porque já deu 20 minutos, depois vamos fazer outras matérias, vamos colocando, vamos postando, né? Agradeço muito os vinhos de vocês. No último vídeo, muito bom a conversa com o Fernando, morador de rua, né? Foi o melhor momento desses 3, 4 meses da minha pandemia. Foi o melhor momento estar vivendo no presente com ele, conversar com ele, sentir a sua dor um pouco, tentar me colocar no lugar dele, aprender com a sua essência e ver quantas qualidades e possibilidade de chegar a vetores essa pessoa tinha, né? Tem, na verdade. Desejo a melhor sorte para ele, contribuir com pequenas coisas para ele pudesse ter naquele momento, pelo menos se sentir um pouco mais em paz, porque necessidades fisiológicas às vezes nos deixam, por mais abstração que se possa ter, elas nos deixam completamente incomodados, pelo cobertor, pelo frio, uma roupa, uma blusa, não é? Uma camisa do Círculo Vazio também, pois ele preenche o círculo vazio, né? Pessoas assim preenchem o círculo vazio. Gostei, muito obrigado pelos vinhos, compartilhamentos, mensagens. Desculpe se desagradei alguém em algum momento, né? Agradeço por tudo isso. Quero dar mandar um abraço aos patrocinadores também, Ivana e Cláudio da Arte Terror, sempre confeccionando roupas como esta aqui, que é do DJ do Slipknot, né? E máscaras como essa também do Corey Taylor, né? No volume, se eu não me engano, no penúltimo volume, né? O álbum da banda, acho que se não me engano, de 2014, muito boa também, muito bem feita, que eu apenas dei uma customizada. E também do Visual Arts Monster Masks, né? Do Monkey Visual Arts Monster Masks, que faz máscaras de monstro e máscaras assim na medida para você, muito boas, muito bem feitas. Apoiem o canal, também se possível os projetos do canal, no Padrinho, no Apoie-se. Também temos os meios de ajudar o financiamento do nosso projeto coletivo. Conheça o projeto coletivo em alguns vídeos anteriores que eu deixei ali na playlist, ou até mesmo no Facebook também. E logo mais, além do Círculo Vazio, visita a live de talhadeira, não está esquecida, vai ocorrer, a legenda está me atrapalhando, mas eu tenho que cumprir meus compromissos, tem que ser cumprida e será feita da melhor forma possível, né? Para o maior divertimento, maior expansão, maior integralidade da nossa interação, né? Vamos lançar depois um aplicativo para iOS e para Android também, e quem tiver interesse de baixar, ali já estaremos fazendo algumas das fases do nosso projeto do Círculo Vazio, nosso empreendimento de financiamento coletivo, evolução material, espiritual, mental, astral, dentro de todas as fases do capitalismo em poucos anos. Passaram 2 séculos em anos ou meses, quem sabe. Grande abraço desse que vos fala e fiquem na paz.